Boa noite mais uma vez, amada igreja. Mais uma vez que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha transbordar. Obrigado, filho. Muito obrigado. Venha transbordar aos nossos corações. É motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, para poder falar um pouco da palavra do nosso Deus. Mas antes, eu quero render honras e glórias ao nosso Deus, porque sem Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. E sou grato ao nosso Deus, que hoje comemoramos um dia do diácono Batista. Agradecemos a Deus por essa igreja ter nos confiado essa missão. Em nome de todos os diáconos, de todas as diaconisas, nós somos gratos a Deus, gratos à igreja, somos gratos por todos que nos visitam aqui nessa noite, especialmente grande parte da minha família que está presente aqui, irmão, cunhados, sobrinhos. Então essa alegria muito grande, o irmão Simar, outros irmãos que nós conhecemos de vista, mas que o nosso Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um de vocês que se encontram aqui nesta noite. O nosso Deus já falou aos nossos corações nesta manhã, através do diácono Alcinei, e acredito que o nosso Deus também irá falar ao seu coração nessa noite, através da infinita graça e misericórdia do nosso Deus. Bom, hoje é o dia do diácono Batista. E para iniciar, o que significa diácono? É uma palavra assim um pouco diferente, que no grego antigo, por incrível que pareça, mesmo com essas letras diferentes, né, que a única que eu consigo falar é a primeira, que é delta. A pronúncia é diaconos, quer dizer, quase igual ao diácono, né? Que quer dizer ministro, ajudante ou servo. A palavra na língua portuguesa que mais se aproxima é diaconia, que quer dizer ministério ou diaconato, mas também aquele que serve. Aqui na nossa igreja, nós reunidos, diáconos e diaconisas, aqui nós somos conhecidos como corpo diaconal. É só uma curiosidade, né? Mas em algumas igrejas, se vocês visitarem, vocês vão ver sendo expressado como ministério diaconal. E algumas igrejas também batistas, inclusive próxima da gente aqui, é expressado como conselho diaconal. Tá? É só essa curiosidade, mas de qualquer forma, tanto faz corpo diaconal, ministério diaconal ou conselho diaconal, tem o mesmo significado. Tá? E o feminino da palavra diáconos, todos sabem, é diaconisa. Nessa noite nós falaremos sobre alguns personagens bíblicos. E com a permissão do nosso Deus, nós daremos um destaque maior a um personagem bíblico que deixou muitas lições para nós, principalmente diáconos. Eu vou deixar uma dica. Quando ele morreu, os seus amigos choraram muito. Alguém sabe quem foi esse personagem bíblico? Não sabe. Então a segunda dica, com certeza a maioria sabe. Ele foi o primeiro diácono. Alguém se arrisca em dizer? Um de cada vez? Estevão. Ele foi o primeiro diácono. Nós daremos um certo destaque a esse personagem bíblico nessa noite, e vocês vão ver o motivo pelo qual ele receberá o nosso destaque. Estevão
também no grego antigo, significa, quer dizer, Stéphanos, que significa coroa, ou aquele que é coroado. Nós sabemos que os nomes bíblicos têm o seu significado. E a mãe e o pai de Estevão, quando ele nasceu, eles não faziam ideia que estavam colocando o nome no filho, mas que futuramente, realmente ele seria coroado, não apenas como um rei, assim, da terra, mas pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O título dessa mensagem, nessa noite, irmãos, eu pensei em vários títulos, mas depois eu acabei chegando à conclusão de que um título bastante simples seria o mais ideal para essa noite e estaria homenageando os nossos irmãos diáconos e as nossas irmãs diaconisas. Então, o título dessa mensagem nessa noite é Chamados para Servir, pois o nosso tema aqui na nossa igreja é diáconos chamados para servir. Convido os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos que nos visitam, não estranhem que eu estarei lendo na Bíblia, e algumas palavras possivelmente estarão diferentes das que estão sendo projetadas, porque talvez muitos não saibam, mas existem algumas traduções diferentes, mas acaba que no final o significado é o mesmo. Às vezes a gente estará lendo aqui contente, lá estará sendo projetado feliz, mas no final o significado acaba sendo o mesmo. Para ficar uma leitura bonita, eu estarei lendo os versículos ímpares, e a igreja, junto com os diáconos, terão a oportunidade de estarem lendo os versículos pares. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Próculo, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Os irmãos podiam sentar, vamos orar. Grandioso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, meu Deus, por hoje comemorarmos o dia do Diácono Batista. Obrigado pela tua infinita graça e misericórdia hoje sermos um diácono na tua casa para servir aos nossos irmãos.
Obrigado pela vida de cada diácono, de cada diaconisa, meu Pai, que aceitou essa missão e tem feito da melhor forma, porque sabemos que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado por cada irmão presente aqui nessa noite, cada visitante, cada amigo que aceitou o convite de estar aqui conosco nessa noite. E pedimos a Ti, pela Tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós entendemos nossa total necessidade do Senhor em nossas vidas. Sem o Senhor nada podemos fazer, mas é firmado em Ti, Pai, que nós somos mais do que vencedores. Fala, Deus, aos nossos corações. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas e aumente cada dia mais e mais a nossa fé em Ti. No nome santo de Jesus, Teu Filho, que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Bem, irmãos, a igreja primitiva estava seguindo a todo vapor. E os apóstolos obedecendo às recomendações do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que era a igreja primitiva? E os diáconos? Aonde entram nessa história? E Estevão também. Aonde encaixa nessa história? Para nosso melhor entendimento, irmãos, nós vamos voltar um pouquinho lá na crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu, andou nessa terra, dos 30 aos 33 anos, ele teve o seu ministério. Aqui ele curou os enfermos, ele ensinou, libertou a muitos, mas de forma lamentável, mas com a permissão do nosso Deus, ele foi crucificado. Passou por todo aquele sofrimento, carregou aquela cruz pesada e morreu por cada um de nós. Derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário. Mas ele, diferente de todos os outros personagens bíblicos, ele ressuscitou. E ele, após ressuscitar, ele esteve com aqueles que ele amava por cerca de 40 dias. E ele deixou algumas recomendações, ao qual os apóstolos estavam obedecendo. E uma dessas recomendações, irmãos, estão aqui em Mateus, capítulo 28. O texto principal é esse de Atos, capítulo 6, mas nós leremos alguns versículos para a nossa melhor meditação. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Aqui na minha versão diz assim: E chegando Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ressuscitado, antes dele partir, dele subir aos céus. Essa foi uma das recomendações. Teve uma outra recomendação também, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Essa vou ler junto aqui porque eu marquei aqui, mas sumiu. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Teve uma outra recomendação em Marcos 16, versículo 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda
criatura. E em seguida, irmãos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, 8 e 9. Livro de Atos, lembrando que o livro de Atos foi também escrito pelo historiador Lucas, capítulo 1, versículo 4, 8 e 9. Diz assim: e estando com ele, determinou que não se ausentasse, estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Esse é o 4. O 8 diz assim: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra, e foi recebido no céu. E aqui os apóstolos estavam obedecendo as recomendações do nosso Senhor Jesus. Ainda aqui em Atos, capítulo 2, os 2 primeiros versículos, diz assim, Atos 2, 1 e 2 diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Versículo 41 ao 47, aqui no 2 mesmo. De sorte que foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. E toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo o que havia mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e caindo na graça, e todo o povo, todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aqueles que haviam de salvar. Aqui, irmãos, deu-se início à igreja primitiva. E eles estavam obedecendo, irmãos, as recomendações do nosso Senhor Jesus. Antes existiam os templos, as sinagogas, mas dali em diante começou a existir a igreja. E houve naquela igreja, devido ao grande número, se os irmãos prestaram atenção, de uma vez só, quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. Renderam aos pés. Então, obrigado. É que tem uma caneta aqui. Obrigado pela observação, pastor. Muito obrigado. Esse pastor também já foi diácono, sabe o que é servir, né? Então, irmãos, houve ali uma grande murmuração dos gregos contra os judeus. Eles estavam afirmando que estava acontecendo uma acepção de pessoas. Ou seja, eles acusaram que naquela igreja primitiva, as viúvas dos judeus
estavam sendo bem atendidas na sua necessidade cotidiana. Vocês viram ali que as pessoas vendiam suas propriedades e repartiam entre os que precisavam ali, repartiam entre si. Mas estavam, segundo eles, acontecendo uma acepção de pessoas. As viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas. E os apóstolos, eles deixaram uma grande lição para nós, foi de não perder o foco. O texto principal aqui é de Atos, capítulo 6, no versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E uma segunda lição também que a igreja primitiva deixou para nós é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E também nos deixou uma outra lição. A primeira é o foco, a segunda que nós não conseguimos fazer nada sozinho, e a terceira é a obediência. A palavra do Senhor diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E eles foram chamados para servir. Aqui estamos diante de diáconos, incluindo a mim, somos chamados para servir. E vamos ver o que significa a palavra servir. Servir, irmão, significa trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição. Servir significa trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição. E aqui, irmãos, no versículo 2, diz assim: e os 12, quer dizer, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a todos. Coisa maravilhosa, irmãos. Existem muitos ditados que são bênçãos, mas existem alguns ditados que não tem nada a ver. Tem um ditado que nem Deus agradou a todos, mas aqui agradou sim. Estava acontecendo uma grande murmuração naquele lugar, mas aqueles apóstolos cheios de Deus, que conviveram com nosso Senhor Jesus, eles não escolheram esses 7 homens, mas eles colocaram a igreja bem à vontade para poder escolher aqueles homens. E para escolher aqueles homens, tinha pelo menos 3 requisitos: ser cheio do Espírito Santo, bom testemunho e ter sabedoria. E aqui, irmãos, no próprio subtítulo na Bíblia aqui, vem dizendo que foi a instituição dos diáconos. Aqui no versículo 5 diz: e esse parecer contentou a todos a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Próclo, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, e Prosélito de Antioquia. Mas o interessante, irmãos, é que nós não vemos em nenhum momento aqui dizendo assim: escolhemos e eles serão diáconos. Nós não vemos escrito isso. Isso também nos traz uma lição. É claro que aqui no subtítulo diz que foi a instituição dos diáconos. Qualquer pesquisa que a gente faz, como surgiu os diáconos, só mostra para esse texto de Atos capítulo 6. Mas a lição que nos deixa aqui, irmãos, que muito mais importante do que o título é servir. Muito mais que ter um título, irmãos, é primeiramente ter o nosso nome escrito no livro da vida.
quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome, ele é escrito imediatamente no livro da vida. E quando nós partimos da terra, nós teremos esse direito de passarmos a nossa eternidade junto com o nosso Deus. Isso é o mais importante. E esses homens não receberam o nome de diácono imediatamente. É claro que quem tem sabedoria, tem estudo, sabe que esse serviço no original quer dizer diácono, mas de imediato eles foram chamados para fazer o serviço. E como eles foram chamados para servir, nós também somos chamados para servir, irmãos. Já vimos a definição aqui que servir é trabalhar em favor de alguém ou uma instituição. E o interessante, irmãos, é que aquela pessoa que tem o dom de servir, todos querem ter ela ou ele por perto. Se cada um de nós aqui puxarmos na mente, nós vamos lembrar de um coleguinha lá da infância, ou da escola, ou de um professor, que tinha esse dom de servir. Às vezes a gente perdia um lápis, ele prontamente já pegava, já emprestava. Às vezes acontecia de muitos de nós aqui não tínhamos condição, talvez, de levar uma merenda, mas ele tinha e partia com a gente. Mas algum irmão, alguma irmã não teve oportunidade de frequentar uma sala de aula, mas às vezes teve a oportunidade de trabalhar numa empresa. E se puxar na memória, com certeza vai lembrar daquele amigo de trabalho que tinha o dom de servir, que tinha prazer em fazer alguma coisa para ajudar o seu próximo. Uma palavra mais aproximada para esse tipo de pessoa seria uma pessoa prestativa. E uma pessoa, quando é prestativa, todos querem tê-la por perto. E aqui a igreja primitiva escolheu esses 7 homens porque eles tinham esse dom de servir. Uma outra situação também sobre... Só um minutinho. Eu lembrei de quando eu era criança, os irmãos também já devem lembrar disso, que existiam alguns comerciais no rádio e chegava no final, falando de uma loja ou de uma empresa, falava que assim, servir bem para servir sempre. Será que só eu que lembro disso, gente? Servir bem para servir sempre. E essa foi a finalidade daqueles homens que foram escolhidos por Deus. E aqui na casa do Senhor não é diferente daquela igreja primitiva. Nós temos essa incumbência de estarmos servindo aos irmãos. Primeiramente, servir ao nosso Deus, que todo serviço ao nosso Deus e à casa do Senhor é sempre digno de honra. Mas também é muito prazeroso nós podermos servir ao nosso próximo. Talvez você tenha um desejo de um dia também fazer parte do corpo diaconal ou exercer um cargo de liderança na casa do Senhor. Eu posso deixar algumas dicas aqui nessa noite. E a primeira dica é justamente essa que eu estou falando aqui, é servir. Comece a servir. Comece a trabalhar. Você que já trabalha na casa do Senhor, continue trabalhando. Pode ter certeza que Deus tem recompensa para cada um de nós. E se caso você continuar trabalhando na casa do Senhor e não receber um cargo, talvez no corpo diaconal ou
de liderança. O que isso muda na sua vida? Não muda nada, irmãos. O que isso fará na sua vida é que você terá um prazer muito grande em poder estar servindo, poder estar sendo útil. E da mesma forma que todos nós que já fazemos, nós somos super, hiper abençoados. Deus também estará derramando muitas e muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida. E também eu gostaria de abrir um parêntese e destacar o trabalho das diaconisas, que tem sido bênção na nossa igreja, no nosso meio. O que acontece? Existe alguns tipos de trabalho na casa do Senhor que fica difícil para nós que somos diáconos, homens, realizarmos. Por exemplo, há um tempo atrás teve um batismo aqui na nossa igreja e a igreja ficou bem lotada. Muitos visitantes, parentes dos que estavam batizando. Aconteceu um probleminha no banheiro feminino. Como que nós, diáconos, poderíamos entrar lá com o banheiro lotado? O que aconteceu? As diaconisas elegantes estavam lá resolvendo o problema. É claro que durante a semana Deus nos deu condição de ir lá e resolver de forma definitiva, mas as irmãs estavam lá resolvendo. Aqui na nossa igreja não acontece, mas digamos que duas adolescentes começam lá no banheiro lá a puxar o cabelo uma da outra. Aqui na nossa igreja não acontece, que nossas adolescentes são bênçãos. Jovens, todo mundo aqui é bênção. Mas como que um diácono vai poder entrar lá para poder intervir? Temos aqui as nossas diaconisas. E muitos falam que não encontra a palavra diaconisa na Bíblia. Mas eu gostaria de mostrar aos irmãos. Aconteceu uma jesuicidência, que nosso meio não tem coincidência, né? Eu estava preparando essa mensagem já há alguns dias, pedindo direção ao Senhor. E algo que eu iria falar justamente hoje aqui, sobre as diaconisas, numa reunião que nós tivemos na semana passada na nossa sala, o pastor falou. E o que acontece? Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. Essa versão é idêntica à versão que eu tenho aqui. Só que existe outra versão que diz: recomendo a irmã Febe, serva do Senhor. Mas existem também algumas versões que dizem: recomendo a diaconisa Febe. Inclusive, eu acho que o irmão Alcinei tem uma Bíblia com essa versão, não tem, irmão? Não? Não está com o irmão aqui. Algum irmão tem essa versão aí? Romanos 16. Não, diaconisa. Oi. Tem? Pode vir aqui para ler? Por favor? Não pedi muito. Pode subir aqui. Esse jovem, para quem não conhece, é o irmão Azaf, uma bênção, que nos auxiliou em todos os ensaios, tá? Ele vai estar lendo para a gente, por favor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Secreia. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Secreia. Muito obrigado, meu querido. Então, irmãos, eu já ouvi até falar por algumas pessoas que não tem diaconisa na Bíblia. Então, se agora alguém vier falar, você pode provar. Não tem na sua Bíblia, mas existe algumas versões. Inclusive, eu estava com papel
dizendo qual era essa versão, mas agora eu acabei não trazendo. Mas em algumas versões tem diaconisa sim, tá bom? E eu quero parabenizar as irmãs diaconisa pelo excelente trabalho que vocês têm realizado na casa do Senhor e na obra do Senhor. E nessa história, irmãos, se destacou Estevão. Os irmãos, como já viram, foi citado que ele foi o primeiro diácono, ele foi o primeiro mártir depois do nosso Senhor Jesus. E ele foi o primeiro cristão a fazer sinais sem ser um apóstolo. E o que a gente entende por sinais? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. A palavra do nosso Senhor Jesus também disse, antes de subir aos céus: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Próximo. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão, ou curarão, de acordo com a versão. Então, irmãos, esse Estevão, diácono Estevão, ele se destacou dentre os outros. Vocês observarem, foram 7, mas logo a Bíblia já vai fazendo um grande destaque ao Estevão. Ele realizava esses sinais. O primeiro cristão a fazer sinais sem ser os apóstolos. E ele também era um diácono diferenciado. Ele era um diácono que estava acima da média. Ele era cheio do Espírito Santo, bom testemunho e sabedoria. Esses eram os 3 requisitos que estavam sendo exigidos para poder ser diáconos naquela ocasião. Porém, nós encontramos que ele era cheio de fé, cheio de poder e prodígios e grandes sinais. Ou seja, ele estava com 4 características a mais do que era exigido. Um homem totalmente acima da média. E o que nós entendemos de ser cheio do Espírito Santo? Na Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estevão e todos aqueles outros eram cheios do Espírito Santo. Pelo menos ele tinha no seu coração a paz. Pelo menos ele tinha no seu coração o amor. Ele tinha bondade. Ele tinha benignidade. Ele tinha fé. Ele tinha mansidão. Ele tinha a temperança, ou tinha o domínio próprio. E a palavra do Senhor, irmãos, vai dizendo aqui no versículo 9 e 10 do livro de Atos, nosso texto principal, que Estevão, cheio do Espírito Santo e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram alguns da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Versículo 10. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Tremendo, irmãos. Porque esse Estevão, ele se destacou. Ele servia. Era cheio do Espírito Santo. Cheio de fé.
cheio de sabedoria, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele também, irmãos, pregava a palavra do Senhor. E aquilo acabou incomodando aquelas pessoas que se diziam religiosas, porque quando diz aqui membros da sinagoga, era um espaço religioso, aonde estudavam a palavra no Antigo Testamento, chamado de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido por nós como Pentateuco, aonde tinha os 10 mandamentos, a lei de Moisés, e eles se reuniam ali para estudar, para orar, e foram aqueles membros que se levantavam contra Estevão para querer desmoralizá-lo, para querer debater com Estevão. Mas segundo a palavra que nós acabamos de ler, eles não poderiam vencer o Estevão, homem cheio de Espírito Santo. Quando está escrito Espírito aqui, vem com letra maiúscula, que é o Espírito do nosso Deus sobre a vida de Estevão, irmãos. E no versículo 20, irmãos, vai dizendo que subornaram, versículo 20, irmão. Perdão, versículo 11. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavra blasfema contra Moisés e contra Deus. Olha só, acusação grave que ele estava falando contra Estevão. A hora que eles subornaram, isso não aconteceu. Estevão não estava falando mal de Moisés e nem de Deus, mas eles subornaram aqueles que estavam ali para que pudessem desmoralizar a vida de Estevão. No versículo 12, irmãos, diz que eles excitavam o povo e os anciões, os escribas, investindo contra ele, e arrebataram e levaram ao conselho. Eles conseguiram convencer aqueles que seriam mestres da lei para poder derrotar Estevão. E eles arrebataram aqui, irmãos, é levar com força, não pegar Estevão com carinho, não. Quantas vezes nós também somos afrontados? Quantas vezes nós também não somos perseguidos? Quantas vezes nós temos a certeza que algumas pessoas estão tentando nos destruir? A nossa vontade muitas vezes, eu aprendi com o pastor Robert que muitas das vezes é errado. Então muitas vezes a gente quer revidar, mas aqui Estevão nos deixa essa lição: tratar com respeito e com educação, independente da situação que estejamos passando. Podemos até fazer diferente, podemos até fazer errado, mas aqui a palavra do Senhor, que nos ensina tudo, que nos dá direção para tudo, ela nos ensina através do diácono Estevão, que independente de qualquer coisa, nós devemos tratar todos com educação e com respeito. E do versículo, meus irmãos, do versículo 3 ao 50, irmão, é claro que nós não vamos ler aqui, porque vai tomar muito tempo, mas eu até aconselho os irmãos depois, com o tempo, de estarem lendo, que o Estevão, irmão, na sua defesa, ele não só se defendeu, mas ele fez um grande discurso. Foi uma das mais brilhantes mensagens do Novo Testamento. Estevão pregou, Estevão evangelizou, Estevão mostrou um grande conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Estevão, ele deu um verdadeiro passeio. Ele começou falando de Abraão, e começou a falar dos patriarcas, começou a falar de Jacó, foi falando dos filhos de Jacó, e falou de Moisés, e falou de Josué.
falou, irmãos, das perseguições que os servos de Deus passaram no passado. Falou dos desprezos que grandes homens de Deus sofreram no passado. E chegou até falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Estevão, ele não só se defendeu, mas também ele expôs a palavra de Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, que ele não falou para as pessoas leigas, não. Ele falou para pessoas que estudavam a palavra. Afinal de contas, quem fez essa pergunta a ele, se é assim, como a gente acabou de ler, foi um sumo sacerdote. Mas ele não se importou com isso e fez a parte dele. Nós também precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Existem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Existem nossos vizinhos que Deus nos confiou para poder falar da palavra para ele. Às vezes nos persegue, às vezes até nos calunia, mas tendo uma oportunidade, nós não devemos pagar com a mesma moeda. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, primeiramente, mas também seguir esse exemplo do diácono Estevão. E do 51 ao 53, ele faz uma exortação, do versículo 51 ao 53. Ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram, e anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicida. E vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, não guardastes. Ou seja, Estevão começa a exortar aquele povo que tinha tudo para ouvir aquela pregação, tinha tudo para tomar uma posição diante daquela pregação e se tornarem também mais um dos discípulos. Se nós lemos no início que lá no início da igreja quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor através da mensagem do apóstolo Pedro, esses homens aqui também poderiam tomar essa posição. Mas, infelizmente, irmãos, eles se enfureceram. Versículo 54. E ouvindo isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha só que coisa. Eles receberam a oportunidade. Deus deu essa oportunidade do Estevão pregar para eles. Deus deu a eles o privilégio de estar participando desse extenso sermão. Deus deu a eles a oportunidade de verem algo sobrenatural. O rosto de Estevão brilhando como o sol, brilhando como relâmpago, como nós acabamos de ler na palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles rangiam os dentes como cachorros raivosos, cheios de ódio, cheios de raiva. Mas a palavra de Deus, irmão, nos diz que no versículo 55, Estevão viu a glória de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus sentado à direita de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E algo interessante aqui, irmãos, é que
muitos que ali estavam não conheciam Jesus como Estevão conhecia. Muitos conheciam Jesus de ouvir falar. Outros até já tinham visto na crucificação, mas não teve essa oportunidade de ter esse conhecimento profundo como Estevão. Mas conhecia Estevão. Isso assim também acontece em nossas vidas. O nosso vizinho, nosso amigo de trabalho, muitos deles não conhecem Jesus, mas conhecem nós, que compramos fiado e pagamos, pegamos emprestado e devolvemos. Muitos não conhecem Jesus, mas conhecem você jovem, adolescente, criança, lá na escola, que respeita seu professor, que respeita seus pais. Muitos não conhecem Jesus lá no nosso trabalho, mas nos conhecem, que somos pontuais no horário, não ficamos morcegando, como diz o ditado aí, né? Damos bom exemplo lá na nossa empresa. Não que sejamos perfeitos, mas levamos esse nome de cristão. Somos representantes de Cristo na face da terra. E Estevão, irmão, apesar de tudo isso, viu a glória de Deus. Irmãos, e já partindo, irmão, para a finalização, no capítulo 8, versículo 1 e 2. E também Saulo consentia na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Foi esse o comentário que eu fiz no início, para acertar sobre quem eu estaria falando. E falei que quando ele morreu, os amigos dele choraram muito. Aqui a palavra do Senhor vem dizendo que os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram grande pranto. Eu peço desculpas, irmãos, que eu pulei um pedacinho, tá? Mas Estevão, irmãos, ele morreu apedrejado, irmãos. Só um minutinho aqui. Vou ler 55 aqui. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas ele, gritando com grande clamor, tamparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele, e expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas disputavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60 diz: Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Peço desculpas, irmãos, que eu pulei essa partezinha. Mas Estevão, irmãos, para quem não sabe, morreu apedrejado. Mas o mais interessante, que apesar de ter morrido apedrejado, ele morreu orando pelos seus algozes. Aqueles membros do Sinédrio não tinham autorização para matar ninguém. Eles assassinaram Estevão. E Estevão morreu perdoando os seus assassinos.
Aqui a palavra do Senhor diz que ele, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado sobre eles. Ou seja, não põe na conta deles isso que eles estão fazendo, irmão. Que coisa extraordinária. E ele viu os céus abertos, irmãos. Viu a glória do nosso Deus. Um dia também nós vamos partir, irmãos. Deus sabe de qual forma que iremos partir. Mas essa é a mensagem principal que eu quero deixar para cada um que está aqui nessa noite, especialmente aquele que nos visita. Receba o Senhor Jesus também como seu único e suficiente Salvador. Estevão nos deixou uma grande lição, mas ele morreu e não ressuscitou. Mas Jesus sim, ele morreu e ressuscitou e está vivo hoje. E um dia ele irá voltar para buscar a sua igreja, como nós aprendemos na palavra do nosso Deus, irmãos. E realmente finalizando, nós lemos aqui no capítulo 8, versículo 2: E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão deixou um legado. Eu não sei quem já experimentou aqui chorar com grande pranto. Eu já experimentei, irmãos. É incontrolável. E a gente não chora com grande pranto por causa de qualquer pessoa. A gente chora com grande pranto quando a gente perde alguém que a gente ama muito. E se aqueles varões piedosos choraram com grande pranto, é que Estevão era uma pessoa querida. Estevão deixou um grande legado. Aquelas pessoas que perderam Estevão sabiam que dificilmente encontraria outra pessoa tão abençoada quanto Estevão. Que nós vivamos dessa maneira, irmãos, para que verdadeiramente as pessoas possam olhar em nós e ver em nós o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sirvamos ao Senhor, sirvamos aos homens, sirvamos à igreja, sirvamos à obra do Senhor. E agora o último versículo para poder finalizar. Eu deixo esse versículo para todo o corpo diaconal. Peço ao pastor Cláudio Augusto que se dirija, por favor. Deixe esse versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu sempre gosto muito de citar este versículo, que diz assim. Inclusive eu peço toda a igreja para estar lendo junto comigo, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos. Deus tem recompensa para cada um de nós. Como eu disse aqui no início, somos privilegiados de sermos chamados para servir nessa igreja. Muitos outros irmãos aqui têm trabalhado numa outra área. Alguns ainda não exercem nenhum cargo, digamos assim, eclesiástico na igreja ainda. Mas independente de qualquer coisa, vamos continuar servindo, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque esse nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço ao nosso Deus por essa oportunidade, agradeço aos diáconos, agradeço à irmã Wanda com os embaixadores que serviram água para a gente, o irmão Antônio na mídia, o Tiago no som, o pastor Robson aqui na gravação. Eu agradeço a todos e que Deus continue abençoando rica e abundantemente a vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus.